neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bom vê-los por aqui. Vamos aos informes de hoje. Os nossos cursos, nossos grupos de estudo já começaram, agora na primeira semana de fevereiro. Então, quem se interessar por estudar um pouco sobre o Espiritismo, as fichas de inscrição estão lá na recepção. Agora eu vou passar aqui para a companheira Olívia, para ela continuar os trabalhos da noite. Boa noite a todos. É uma alegria a gente estar juntos, né? A página do preparo é da Revista Espírita de março de 1868. Comentários sobre os Messias do Espiritismo. Assim, para o Espiritismo, todo espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias, na acepção geral da palavra, isto é, um missionário ou enviado, com a diferença, entretanto, que o vocábulo Messias implica mais particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente, a da superioridade do espírito e da importância da missão, de onde se segue que há uma distinção a fazer entre os Messias propriamente ditos e os espíritos simples missionários. O que os distingue é que para uns a missão ainda é uma prova, porque podem falir, ao passo que para outros é um atributo da sua superioridade. Do ponto de vista da vida corporal, os Messias entram na categoria das encarnações ordinárias de espíritos, e o vocábulo não tem nenhum caráter de miticismo. Todas as grandes épocas de renovação viram aparecer Messias encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e de dirigi-lo. Sendo a época atual uma das maiores transformações da humanidade, terá também os seus Messias, que já a presidem como espíritos e que terminarão sua missão como encarnados. Sua vinda não será marcada por nenhum prodígio, e Deus não perturbará a ordem das leis da natureza para permitir que eles sejam reconhecidos. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra, e eles não serão vistos descendo das nuvens acompanhados por anjos. Nascerão, viverão e morrerão, como o comum dos homens, e sua morte não será anunciada ao mundo, nem por tremores de terra, nem pelo obscurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá. Assim como Cristo, em vida, não se distinguia dos outros homens. Nada, pois, os assinalará a atenção pública, senão a grandeza de suas obras, a sublimidade de suas virtudes e a parte ativa e fecunda que eles tomarão na fundação da nova ordem
de coisas. A antiguidade pagã transformou-os em deuses. A história os colocará no panteão dos grandes homens, dos homens de gênio, mas, sobretudo, entre os homens de bem, cuja memória será honrada pela posteridade. Muitos agradecemos, Senhor, podemos estar aqui, essa oportunidade maravilhosa de podermos ouvir, refletir, pensar em mais uma vez a necessidade de nos transformar como os próprios missionários, como os próprios chegam aqui com essa atribuição de nos fazer pensar, que nós estejamos prontos para escutar, que estejamos prontos e atentos para poder acolher nos nossos corações, nos nossos pensamentos, mas essa vida. A nossa palestra é sobre Agostinho, o homem e o santo. E quem vai falar sobre ele é a nossa querida Adriana. Obrigada, Olívia. Boa tarde, noite a todos. Gustavinho, um beijo aí para trás para você. Agradecendo a Jane pelo convite, né, de estar podendo falar um pouco sobre um tema que para mim é muito caro. Né? E falando com a Olívia aqui, nada a gente sabe que é por acaso na doutrina. O meu estudo é baseado nesse livro, Confissões, de Santo Agostinho, e quem me indicou esse livro foi a Olívia. Então, nada é por acaso, né? E antes de começar propriamente, né, o meu estudo, só trazer para vocês uma curiosidade da minha vida com relação a Santo Agostinho. Antes de ser espírita, eu me casei na Igreja Católica e a gente fazia um curso de noivo. Não sei se ainda faz, né? Mas fazia um curso de noivo. E o meu curso de noivo foi na Igreja de Santo Agostinho, lá no Leblon. E lá aconteceu uma coisa comigo que marcou a minha vida. A gente teve o curso de noivo durante o dia, aquelas coisas todas, né? Aquelas atividades. E quando foi às 6 horas, falaram, vai ter a missa. E aí, eu dei a mão para o meu ex-marido, entramos. Quando eu entrei na capela de Santo Agostinho, eu gelei. Gelei e não conseguia andar. E ele falou, o que foi? Eu parei, empaquei. E aí ele falou, o que foi? A capela de Santo Agostinho, que eu não conhecia, lá no Leblon, foi a capela que eu sonhei quando eu tinha 13, 14 anos. Então, quando eu entrei na capela, eu já estive aqui. Vieram as memórias daquele sonho que eu tinha tido com 14, 15 anos. Então, não é por acaso que eu estou aqui falando sobre esse grande homem, que é Agostinho. Então, a gente vai, antes de... Deixa eu me familiarizar com isso aqui. Tá ligado? Dudu? Mas sou eu que estou passando ou você? Não está aceso aqui. Dudu está aqui para salvar a gente. Beleza. Então, isso. Então, o meu estudo é baseado nessa obra de Santo Agostinho, que se chama Confissões. E aí, antes da gente começar a falar diretamente dele, leiam essa frase dele. Eu bebi o nome de Cristo com o leite de minha mãe. Quem era a mãe de Santo Agostinho? Ela tem uma oração muito bonita, né? Ó esposa e mãe exemplar, quando a gente quer rezar para ela, pedindo algo pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos casamentos, né? Tu que experimentaste as alegrias e as dificuldades da vida conjugal, tu que conseguiste levar à fé teu esposo Patrício, homem de caráter desregrado e irascível. Tu que chorastes tanto e orastes dia e noite por teu filho Agostinho,
e não o abandonaste mesmo quando te enganou e fugiu de ti. Intercede por nós, ó grande santa, para que saibamos transmitir a fé em nossa família, para que amemos sempre e realizemos a paz. Ajuda-nos a gerar nossos filhos também a vida da graça. Conforta-nos nos momentos de tristeza e alcança-nos da Santíssima Virgem, Mãe de Jesus e Mãe Nossa, a verdadeira paz e a vida feliz. Né? Santa Mônica. Ela nasceu, né, no norte da África, no mesmo lugar onde Santo Agostinho também nasceu, uma cidade chamada Tagaste, né, que é no norte da África, hoje é Argélia. E ela morreu em 387 d.C., mas só foi canonizada, né, lá no século XII, já na segunda fase, vamos dizer assim, da Idade Média. Só para vocês terem uma ideia da localização, né, de onde ele nasceu, nessa região aqui, onde está vermelhinho ali, é a cidade onde ele nasceu e Mônica também. Toda essa parte de cima, ali onde eu coloquei, né, em meio vermelho e a abóbora, era uma região tomada pelo Império Romano. Então, é conhecida como a África Romana. Então, pode-se dizer que Santo Agostinho era africano, mas dentro dessa África romana, ou seja, era romano, tá bom? Só para a gente ter a localização. Observem que é muito próximo da Itália, ali, para onde ele vai depois. Bom, qual é a importância de Mônica na vida, né, desse filho? E qual foi a concordância dela, de tudo que ela fez em vida, se a gente puder relacionar já à doutrina espírita? A gente pode pensar nessa maternidade espiritual, não apenas dos laços consanguíneos, de uma oração perseverante dessa mãe, que não desistiu do filho em nenhum momento, da sua influência moral. Era uma mulher muito, muito regrada. O pai não, o Patrício era ateu, né, e ele era bem desregrado, mas a mãe era muito católica, de um auxílio vindo do além, e laços que continuam após a morte. E aí eu retirei algumas partes do livro Confissões que comprovam essa relação direta com a doutrina espírita. Ele fala: não sinto quando Mônica morreu, não sinto que ela morreu para mim. Cremos que não estamos para sempre separados, porque na tua presença vivemos todos. Ou seja, a morte do corpo não rompe a união. Isso a doutrina espírita nos ensina. Mônica diz, muito interessante, antes da morte, eles preocupados, o Santo Agostinho e o irmão, onde enterrariam, né? Ela já estava ali, quase desencarnando, e ela fala: enterrai este corpo em qualquer lugar, não vos preocupeis com ele. Peço apenas que vos lembreis de mim diante do altar do Senhor. Ou seja, mais uma confirmação dessa comunhão espiritual, de que a vida continua, né? Então, isso está em concordância com a doutrina espírita. Ele diz: recebi uma iluminação súbita que dissipou as trevas da minha mente. Essa iluminação súbita, a comunicação que ele recebe. E ele diz ainda: ela insistia contigo por mim, mais do que costumam insistir as mães para que seus filhos vivam melhor nesta vida. Ou seja, aquela insistência, a não desistência, a fé e a certeza dela que ela ia converter esse filho. Tá? Gente, assim, eu gostei muito de estudar a vida de Santo Agostinho. Estou emocionada aqui, porque não sei dizer porquê, mas eu sei assim que eu mergulhei na vida dele e aprendi muito. E eu espero assim que essas confissões, como ele mesmo próprio diz no livro, né, essas confissões que ele coloca aqui no livro, não é para Deus, porque Deus conhece o coração dele e os pensamentos. Essas confissões são para nós, para que a gente veja o espírito imperfeito que ele foi e a humildade dele de confessar o que muitas vezes nós não temos coragem de confessar nem para nós mesmos. A gente quer esquecer,
né, os nossos problemas. Agostinho, um pensador em busca da verdade, sempre. Ele nasceu, né, como eu disse, na Argélia, e tem uma cidadezinha ainda menor. Ele nasceu em Tagaste, mas tem uma cidade ainda menor, que é Hipona, que é para onde ele foi depois que ele se tornou bispo. Ele volta, né, e se torna um bispo de Hipona. Ele fica conhecido como um bispo de Hipona, Santo Agostinho de Hipona. Ele era escorpião, como eu, nada é por acaso, de 13 de novembro, né? Tá tudo em conjunto com Agostinho. 13 de novembro de 354, e ele desencarna 28 de agosto. Lembra que Mônica desencarnou em 27 de agosto. Então, a Igreja Católica celebra Mônica em 27 de agosto e Agostinho em 28 de agosto, tá bom? E ele morre, né, com 76 anos, durante o cerco dos vândalos, né, naquela região mesmo ali da Argélia. Já era o final do Império Romano. Os vândalos entram, invadem a cidade, destroem tudo, mas ele não morre por uma violência, né, desses vândalos. Ele morre mesmo porque estava doente. Os pais, Patrício e Mônica. E aí eu vou falar primeiro do Agostinho homem. E assim, a ideia que eu tive quando eu pensei em falar em Santo Agostinho era exatamente trazer esse homem Agostinho mais para perto de nós. Porque a gente fala Santo Agostinho, e é muito comum em muitas palestras que a gente assiste, quando as pessoas falam de Santo Agostinho, citam uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a 919A, que fala sobre o conhece-te a ti mesmo. Então, muita gente conhece, sabe que Santo Agostinho, né, falou, contribuiu para o Espiritismo, e tem essa pergunta, essa resposta grande lá no Livro dos Espíritos, mas não é muito pouco se a gente fala só dessa contribuição de Santo Agostinho para a doutrina espírita, né? E aí eu falei, santo, santo, santo. O catolicismo tem os santos, mas o espiritismo a gente não tem santo. No espiritismo a gente tem espíritos elevados, espíritos que trouxeram alguma contribuição importante, né? Porque são espíritos missionários, como ela leu na página de abertura, né? E que tem um valor muito expressivo, muito significativo na história da Igreja Católica e na história do mundo. E aí, quando eu pensei em Agostinho homem, né, como esse cara era, como era Agostinho, né, como nós, com um anjinho do lado e um diabinho do outro. Faz isso, não faz não. Você já tem o conhecimento da doutrina, como é que você está fazendo isso? Né? E a gente fica, todos nós, não é verdade? Já sabendo de muita coisa do Evangelho, a gente ainda continua com o diabinho e com o anjinho. Então, eu poderia realmente dizer que Santo Agostinho era da pá virada. Tá? Ele era da pá virada. O que ele, desde criança e de muito jovem, ele já demonstrava. O pai queria que ele fosse um varão, né, um homem importante. A mãe queria apenas que ele fosse um homem da igreja, né, um homem correto, com moral, com ética. E assim cresce Santo Agostinho. Não gostava de estudar. Inteligentíssimo, mas não gostava de ir para a escola, não gostava de fazer dever, não gostava de ser comandado por ninguém. Ele, quando jovem, ele fazia leituras de mitologia grega. Aí você pensa, nossa, que interessante, né? Já tão jovem, lendo mitologia grega. Na verdade, ele queria saber como é que os deuses traíam, como eram mulherengos, porque ele queria ser igual. Esse era o objetivo dele para ler essas mitologias. Eram as mitologias corruptoras, com as vulgaridades dessas divindades. Ele enganava os professores, ele enganava os pais, ele mentia. Ele amava jogar, né? Era uma jogatina só. Ele trapaceava no jogo, enganava as pessoas. Temos o quê? É essa a minha ideia, dizer que a gente ainda tem jeito, tá? Está se identificando com ele? Então, por isso a importância da gente trazer esse Agostinho homem, tá? Porque é o que somos aqui, tentando, buscando, estudando, né? Aprendendo.
né? Bom, ele tinha satisfação pelas coisas baixas. Veja, satisfação. Tem um episódio muito famoso na literatura dele aqui de Confissões, né? Porque ele roubava alimentos da despensa, da mesa. E esse episódio que é o furto das peras. Ele se junta com os pit boys da época dele, com a galerinha da bagunça, porque ele não sabia fazer nada sozinho, não. Ele só queria aquela turminha mesmo da bagunça. E aí, exatamente, aí eles pulam o muro de uma casa, roubam as peras e jogam fora, jogam para os porcos. E ele diz, só fiz isso pelo prazer de roubar. Ele sentia prazer de roubar. Então, bem complicado. Eu acho que será que eu sinto prazer de fazer? Eu não sei, né? Mas ele sentia esse prazer. Eu achei bem interessante ele confessar isso. Ele gostava de sofrer. Ele ia para o teatro para buscar a dor no sofrimento dos personagens, para ele poder sentir aquela dor. É a gente quando fica escutando música de sofrência, né? A gente não fica escutando aquelas músicas para lembrar de coisa ruim, para ficar chorando. Porque a música de sofrência é para isso. Né? Porque a gente pode colocar músicas boas para mostrar, assim, nos lembrar de momentos felizes da nossa vida. Mas às vezes a gente escolhe escutar músicas que nos lembram minha mãe que morreu, aí eu fico chorando, meu pai que está doente. Sofrência. Ele gostava, ele sentia prazer nisso. E ele, depois que cresce, estuda bastante, ele se torna professor de retórica. Retórica é a arte de falar bem, de argumentar. Mas ele quis ser um professor de retórica só para ser melhor do que os outros. Só para dizer eu sei mais do que você. Só para olhar com desdém para um palestrante como eu. Entendeu? Quando a gente fica aí assim, para o palestrante aqui, ó. Esse palestrante aí não sabe muito, não está dando uma boa... É o nosso olhar, muitas vezes, quando a gente faz a crítica para um professor, para um palestrante. Ao invés de a gente rezar pelo palestrante para ele melhorar, a gente fica aí criticando. Então, Santo Agostinho tinha esse prazer, né, de estudar para ser o melhor na retórica, para poder, com orgulho, dizer que o outro sabia menos do que ele. Então, complicado esse cara, né? Bem complicado. Deixa eu só botar meu telefone aqui que eu vou controlando a hora. Bom. O Agostinho, o homem ainda. Bom, aí com 19 anos, Agostinho lê um livro de Cícero, que foi um filósofo, um teólogo, um político daquela época, muito importante. E eu achei interessante quando eu vi, porque foi assim, eu demorei 3 meses para ler esse livro. Um livro eu leio em uma semana, gente. Eu demorei 3 meses para ler esse livro, porque a cada passagem Cícero, aí quem foi Cícero? Aí eu ia para buscar Cícero, sabe? Então eu demorei bastante. E aí Cícero era um político. E aí, que interessante o que é político. Vocês já devem ter ouvido falar do mito da caverna de Platão. Talvez, se der tempo, eu fale um pouquinho mais à frente, porque Santo Agostinho ele se baseia nas ideias platônicas e neoplatônicas também. Mas o que era o político daquela época, bem igual a gente tem agora? O político é aquele que, no mito da caverna, ele sai da caverna, encontra a luz, a iluminação divina, ele fala, caramba, saí da caverna e tem isso aqui. E o político é aquele que volta para ajudar, para salvar os outros. O que ele aprendeu, o que ele conheceu, ele tem que voltar para poder ajudar. É bem a cara dos nossos políticos hoje, né? Quando chegam ao poder. Então, eu achei interessante essa ideia, esse conceito de político, né? Bom, aí, aos 19 anos, ele lê um livro do Cícero que mudou os seus sentimentos e trouxe, de certa forma, ele de volta para Deus, porque a mãe ficava o tempo todo tentando, vai para a comunhão, vai para a missa, e ele, rebelde. Quando ele lê esse livro de Cícero, que é um livro chamado Hortêncio, tudo bem, Flavinho? É um livro chamado Hortêncio. É um livro que defendia a busca pela sabedoria e o afastamento das coisas materiais. Então, ele se identifica ali falando, pô, sou eu, esse cara que vive no materialismo,
né? E aí aquilo já começa a incomodar de certa forma. Mas, enfim, ele só leu e aquilo ficou guardado. Ele, então, resolve estudar as Escrituras, que é o Velho Testamento, para criticar. E ele critica as Escrituras. Ele fala que aquilo ali não tem sentido, né? E acha um texto muito pobre do Velho Testamento. E aí ele decide, né, se juntar a uma seita que é o maniqueísmo. Ele fica nessa seita, que é uma doutrina que foi criada por Mani, que é um persa. E essa doutrina do maniqueísmo, vocês já ouviram falar essa palavra, né? A gente às vezes fala sem saber. Eu mesmo não sabia muito bem qual era o significado, não. Eu só falava assim, você é um maniqueísta, sem saber o que eu estava falando. Mas, enfim, o maniqueísmo era uma doutrina que entendia a realidade do mundo dividida em dois polos, em dois princípios, o bem e o mal. E o bem e o mal com o mesmo poder. Tá? E aí a luta seria do bem contra o mal, e em algum momento um ia destruir o outro. Então, Santo Agostinho, na época, Agostinho, ele lê sobre o maniqueísmo, acha interessante, uma doutrina simples, que resolve, entre aspas, as interrogações dele. E aí ele segue esse maniqueísmo por 10 anos, né? Quase 10 anos. Na verdade, quando ele segue o maniqueísmo, ele está o tempo todo querendo saber o que é o mal. O que é o mal. E ele vai chegar à conclusão lá na frente depois que é exatamente o que a doutrina espírita fala. O que a doutrina espírita fala sobre o mal? O mal não existe. É a ausência do bem. Ele vai chegar a essa conclusão depois, tá? Mas a inquietação dele é para saber o que é o mal. Ele lê Platão e lê Plotino. Platão, ele fala, dentro da teoria dele, não sei se vocês, quem já estudou o Evangelho segundo o Espiritismo, sabe que lá no início, né, Kardec fala da influência de Sócrates, né, na filosofia espírita. Na verdade, Sócrates não escreveu nada. Platão era um estudante, né? Seguia Sócrates, ouvia, e foi Platão que escreveu o que Sócrates falou. Então, quando a gente fala da influência de Sócrates, está falando da influência do que Platão escreveu. E Platão, ele fala, basicamente, de dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. O mundo sensível é o nosso mundo aqui. E o mundo inteligível é da iluminação divina, é de Deus. Tá? O Plotino, ele é um outro filósofo que segue Platão, e aí conhece-se como neoplatonismo. Porque o Plotino, na verdade, ele vai falar desse mundo inteligível, desse mundo sensível, mas ele vai falar como unidade, como uma unidade que é Deus. Platão não falava sobre isso. Então, Agostinho estuda isso. Aí ele vai estudando. E sempre naquele conflito, dentro dele. Tá? Dentro dele. Já estou aqui conhecendo um pouco mais de filosofia, de doutrina, mas ainda com a ruindade ali, o mal dentro dele, querendo fazer coisa errada. Ele vive com uma mulher, né, que não era, vamos dizer, a mulher adequada para a época, para se casar, né? Mas ele é apaixonado por essa mulher, vive com ela e tem um filho, tá? O Adeodato. Aos 29 anos, ele, com toda a inquietação dele para saber mais, né, de tudo que ele lia do maniqueísmo, ele sabe que o Fausto, que é o representante maior do maniqueísmo, estará em Cartago, que é uma cidade... Não sei se eu botei, acho que ali... Cartago está aqui, ó. Tá vendo? Perto da cidade dele. Hipona está aqui. Ele vai para Cartago para encontrar esse cara,
o Fausto, que era o maior representante do maniqueísmo, porque ele tinha muitas dúvidas, e aí ele vai para lá, todo mundo, Fausto, e aí ele começa a fazer as perguntas para tirar as dúvidas dele, e o Fausto não consegue responder. Não sabe responder. E aí ele se decepciona totalmente com o maniqueísmo e com o Fausto, porque não dava as respostas que ele queria ter. E o próprio Fausto fala, não tenho condições, não tenho conhecimento para te responder. Bom, ele decide, então, decepcionado com isso, ele dava aulas, né, de retórica em Cartago, ele decide sair de Cartago, porque em Cartago os alunos eram muito desleixados, faltavam aula, não deixavam o professor falar, meio os nossos alunos da escola pública aqui, né, das privadas também, é verdade. Mas aqueles alunos que não estão nem aí para a hora do Brasil, e aí ele se aborrece lá em Cartago, ele falou, não, vou para Roma. E aí em Roma os alunos são mais respeitosos, ele fica lá ensinando a retórica, mas veja, ele vai escondido da mãe. A mãe disse para não ir. Ele sai escondido e vai para Roma. A mãe chora muito, tem uma passagem aqui mostrando o sofrimento dela. Em Roma, ele faz uma prova, uma avaliação, para poder dar aula em Milão, que era uma universidade mais conceituada dentro da filosofia. E aí ele vai, e lá em Milão, ele conhece o bispo Ambrósio. E o bispo Ambrósio, pela bondade dele, encanta Agostinho. E aí ele se torna, olha que palavra estranha, catecúmeno, lá da Igreja Católica. É um noviço, um aprendiz, o que vai ajudar ali. Mas ainda, com todo aquele discurso do bispo Ambrósio, ele encantado, porque o bispo Ambrósio dava as respostas que ele queria, e ele foi ficando encantado, mas ainda assim, ele não queria seguir o caminho religioso. Ele estava ali ajudando, mas não queria muito, não. E aí, ele, escravo do prazer, insaciável, ele fala, não, esse negócio de celibato não é comigo, não sei como é que a Ambrósio aguenta. Ele fala isso no livro. Não sei como a Ambrósio aguenta, porque isso aí não é para mim, não. E ele fala, vou casar. Tem que casar, tem que ter uma mulher. E aí ele convence o melhor amigo dele, o Alípio, que já estava todo integrado com a Igreja Católica. Alípio, você tem que casar, vamos casar? Aí ele, não quero, rapaz, mas... Aí ele arruma uma menina lá, ele arrumou uma menina para se casar, mas a menina ainda não estava na idade para se casar, tinha 12 anos. Então ele tinha que esperar ela fazer 14, alguma coisa assim. E aí, enquanto ele espera para ela fazer 14 para ele se casar, ele cai na vida. Mulherengo. Começa a sair com um monte de mulher, e Alípio, que queria ir para a Igreja Católica, acompanha Agostinho só porque era amigo. Sabe? Ele consegue convencer o colega que já estava tentando seguir um caminho certo a ir para o errado. E a gente faz o quê quando o nosso filho sai do caminho? Acha que é só o amigo, né? Que levou o seu filho para o mau caminho. Aí vê o seu próprio filho que está levando o outro para o mau caminho, né? Porque Agostinho fez isso. Bom, essa concupiscência é o desejo de fazer as coisas erradas, de sexo, de jogo, de bebida, tá? E ele era um insaciável. Bom, esse homem inquieto, questionador, em busca da verdade, tem um momento que não dá mais, né? Ele totalmente inquieto, e aí tem o momento da conversão. Geralmente, quando a gente escuta falar sobre Santo Agostinho, acha simplesmente, ele era da pá virada e ele se converteu. Como se fosse uma coisa assim. Vocês eram todos errados, chegaram aqui no Cefac, estudaram o Evangelho, está todo mundo bonzinho. Não é assim. Nós sabemos das nossas dificuldades, né? O quanto nós estamos aqui para domar essas nossas imperfeições. E Santo Agostinho, o tempo todo dele no estudo da filosofia, era para domar as suas más inclinações. Bom, como é que acontece essa conversão? Essa frase é famosa, né? Toli, lede, do latim, toma e lê. O que acontece? Teve um dia que ele estava conversando com o bispo Ambrósio,
E chega um outro bispo, que é o Simpliciano. Botei aqui Simpliciano. E Simpliciano conta uma história sobre a conversão de um outro colega, que era o Vitorino. E aí Santo Agostinho fica maravilhado com aquela história da conversão. Mas ainda assim, ele fica ali na dúvida entre o material, o espiritual, né, o desejo carnal. Tá. Passa-se um tempo, ele conversando com outro colega da igreja, o Pontificiano. E o Pontificiano conta a história da conversão de duas pessoas. E aí, quando conta essa história, a história é narrada muito bem no livro, tá? Se vocês tiverem a oportunidade de ler, não dá tempo da gente entrar em detalhes, mas é muito bonita a história que o Pontificiano conta sobre a conversão desses dois caras, que eram, inclusive, noivos. Eles iam se casar. E aí eles se converteram, as namoradas seguiram a vida religiosa e os dois também. E aí Santo Agostinho, quando ouve essa história, ele fica tão inquieto, dá uma revolta assim na cabeça dele, e ele sai correndo, e o Alípio, amigo dele, sai correndo atrás dele, vão para o jardim atrás do monastério. E lá ele ouve umas crianças falando isso, cantando. Tolilede, Tolilede, toma e lê, toma e lê. E aí, ele quando ouve isso, ele lembra dos estudos dele, da mesa, né, cheia de livros que ele estava sempre estudando. Ele volta correndo e o primeiro livro que ele abre aleatoriamente e ele cai em Paulo. Romanos 13. Agostinho quase santo, tá? Ele era o homem, né? Eu botei ele quase santo, ainda não era santo. E aí ele, quando abre nesse livro assim, 13, olha o que cai para a criatura. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras. Gente, foi para ele. Sabe aquela coisa que a gente abre o livro assim em casa? É para mim. Não em imoralidade sexual e depravação. Não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando em satisfazer os desejos da carne. Gente, foi aí a conversão dele. Quando ele escuta o toma e lê, ele volta, abre o livro, cai em Paulo e ele lê isso, era para ele. Ele e o Alípio correm e vão contar a Mônica. E aí eles vão se converter totalmente. Saindo, então, depois desse momento, eles vão ser batizados pela Igreja Católica. Se batizam juntos o Agostinho, o filho, Adeodato e o Alípio. Tá? Ele decide, então, retornar para a África, lá para Hipona, e ele desiste das aulas de retórica. Ele já não dá mais aula de retórica. E aí a gente pensa nessas reflexões que Agostinho trouxe para a gente, né, sobre alma e corpo. Realidades inteligíveis e realidades sensíveis. Como eu falei, ele traz essa ideia de alma e corpo da filosofia platônica e neoplatônica. Alma e corpo, mundo sensível e mundo inteligível, é exatamente o que a doutrina espírita nos fala quando diz que esse mundo aqui é uma cópia. A vida verdadeira, o mundo verdadeiro, é o mundo espiritual, que é o mundo inteligível. Então, a gente começa a ver a relação das ideias de Santo Agostinho e de como o Espiritismo vai trazendo para a nossa doutrina, como Allan Kardec vai trazendo isso.
essa relação entre fé e razão, ele diz, eu creio para compreender e compreendo para melhor crer. A doutrina nos diz o tempo todo que a fé deve ser raciocinada. A fé não pode ser cega. E Santo Agostinho, quando diz isso, eu creio para compreender, eu fiquei umas 2 semanas pensando nessa frase e pensando se é realmente isso, que é nesse ponto que nós estamos, ou se a gente está como São Tomás de Aquino, que fala o contrário. Eu preciso compreender para crer. Parem para pensar. Você precisa crer para compreender, para ter o conhecimento, ou você precisa primeiro ter o conhecimento para depois crer? É para a gente se interrogar, tá? Estou dizendo que é certo nem errado. Num primeiro momento, eu achei assim que eu estava do lado de São Tomás de Aquino. Porque eu falei, não, preciso estudar para entender, para depois crer. É isso que o São Tomás de Aquino diz. E aí depois eu falei, não, eu acho que Santo Agostinho está certo. Porque, sabe aquela, tem uma parte do Evangelho segundo o Espiritismo que diz mais ou menos assim, tipo, se você está dependendo, esperando fenômeno na casa espírita para acreditar em Deus, então você está errado. Não é isso? Eu não preciso do fenômeno para poder crer. Então é isso que Santo Agostinho está falando. Eu tenho que crer, eu tenho que ter essa fé primeiro, para depois compreender. Aí por isso que é a fé raciocinada. E não a razão alguma coisa, fetizada? Não sei, não existe o verbo de fé. Entendeu? É a fé raciocinada e não o contrário, não é a razão para ter fé. Isso é bem filosófico, mas é o que a doutrina vai nos mostrando. E aí, essa questão do sentimento da felicidade, ele é um descobridor não dos 7 mares, não é um Timaya, mas ele é um descobridor do eu interior. Tá? O Santo Agostinho, ele vai trazer, eu estou de olho no tempo aí, galera. 31, né? Santo Agostinho, ele vai trazer o que Freud vem trazer lá na frente, o que Nossa Joana de Ângeles traz sobre a questão do autodescobrimento, porque ele vai falar que o problema está dentro dele, não está fora, não. Então, ele precisa se conhecer. Como está 31, aqui tem 500 anotações, mas eu tomei nota da parte que ele fala isso. Deixa eu ver se eu acho aqui. Página 239. Aqueles que pretendem encontrar a alegria fora de si mesmos facilmente encontram o vazio, dissipando-se nas coisas visíveis e temporais, das quais o seu pensamento faminto lambe somente aparências. Lindo demais. Gente, esse meu caderno aqui está assim. Lindo demais. Que coisa maravilhosa. Aí, quando ele fala do tempo, já ouviram falar, né? Que nem Santo Agostinho entende o tempo, não sei o quê. É lindo quando ele fala do tempo. Ele fala que o tempo presente é como Deus. Deus é eterno. Então, o passado não existe. Porque já passou. O futuro não existe porque ainda não aconteceu. Então, só existe o presente. Aí, ele fala o presente do passado, o presente do presente e o presente do futuro. E ele vai falando sobre isso, e aqui no meu caderno eu escrevi assim, bagulho doido. Porque eu não entendi. Eu tenho que reler essa parte do tempo. Tudo bom, Jair? Eu tenho que reler essa parte do tempo, que é lindíssima, mas eu não entendi. Tá? Bom, então, o descobridor do eu interior vai trazer para a gente essa ideia espírita, né, de que o espírita verdadeiro é aquele que luta para se melhorar, para trabalhar com as suas imperfeições, para trabalhar com aquilo que está dentro. Então, Deus está em mim. A felicidade está dentro de mim, não está fora.
Então, quando ficam fazendo bullying por causa do meu carro simples, eu falo, gente, meu Celtinha me leva para onde eu quero, sabe? Então, a minha felicidade não está no meu Celta, sabe? Nem num Porsche. Enfim. Ele tem essa beleza aí de fala quando ele se converte. Tarde te amei. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retiam-me longe de ti as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existisse. E olha que lindo, tu me chamaste, e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste e brilhaste, e tua luz afugentou a minha cegueira. Aí eu lembro de Paulo. E Paulo fica cego quando ouve o chamado de Jesus. Foi o que aconteceu com ele. Muito lindo. Agostinho, finalmente o santo, né? Ele era quase santo. Agora ele é o santo, tá? Como santo, ele foi reconhecido logo depois da morte, em 430, mas a Igreja Católica realmente só, vamos dizer, efetivou essa santidade no século XIII, já no final lá da Idade Média. E ele, a santidade dele se deve à conversão do pecado ao cristianismo, a profunda teologia da graça e a vasta obra escrita. Poucos milagres. Poucos milagres. Se ele for competir com Santo Antônio, ele está perdido. Porque tem poucos milagres. Então, na verdade, ele se torna santo por causa disso. Pela grande contribuição que ele trouxe para a igreja. Aqui, para cada contribuição dessa, a gente faria uma palestra, tá? Ele primeiro tem essa luta, né? Quando ele começa a fazer as reflexões, essa luta externa com o Fausto, o maniqueísta. Ele escreve 32 livros só para defender essa ideia de que o mal é a ausência do bem. E falar, Mani, Fausto, vocês estão errados. Então, ele escreve muito. Dentro da própria igreja, ele tem uma luta com Jerônimo sobre a interpretação da tradução da Bíblia. A tradução é grega e Jerônimo queria que fosse direto do hebraico para o italiano. Estou falando aqui simplesmente, foram livros e livros e livros escritos para defender isso. Ele escrevia um livro, Jerônimo escrevia outro. Então, foi uma luta de Santo Agostinho, para vocês verem a contribuição dele, né, dentro da igreja. Donato tem uma época da história chamada Donatismo, né? Donato foi um outro cara, filósofo também, que ele vai brigar com Santo Agostinho, porque Santo Agostinho vai falar da validade dos sacramentos da igreja, independente da santidade do padre, do ministro. E Donato diz que não. Donato fala, para você ser um cara da igreja, um padre, algum representante, você tem que ter a vida limpa totalmente. Quem tem? Quem tem? Ele falou, não. E o próprio exemplo sou eu, que não prestava, né? E que me converti. E que hoje posso contribuir para a Igreja Católica. E Donato dizia, não, para ser um representante, tem que ser totalmente, moralmente, eticamente, tem que ser ok. Se eu vou na onda de Donato, eu não estou aqui. Nem os colegas que, né, se aventuram a estar aqui na posição, né, de orador. Porque, entre aspas, eu também não presto. A gente se acha bonzinho. A gente acha que a gente só tem qualidade, a gente ajuda, a gente abraça, a gente sorri, a gente estuda, a gente faz palestra. Eu sou professora, eu dou aula com muito amor.
Aí você olha para mim e fala, nossa, a Adriana é tão maravilhosa. Não sabe a peste que eu sou em algumas situações. E por eu ser a peste em algumas situações, porque todos nós somos pestes em algumas situações, uma situação, certamente nós somos peste, é quando a gente escuta alguém falando mal do nosso filho, né? E do nosso neto, hein, Jair? Se eu falar que teu netinho é uma peste, ou garoto, não é? Aí ele vai gostar e vai falar, obrigada, irmã, por me apontar, né, o problema do meu netinho. Não, então pestes nesse sentido, sabe? Aí por causa disso eu não posso estar aqui falando, então Donato está por fora. Santo Agostinho escreve livros e livros e livros para argumentar. É. E o Pelágio é outro cara, né, que o Pelágio, eu já acho que a gente tem que estudar melhor. Por quê? Santo Agostinho acha que a salvação é divina. Ele bota toda a força na salvação divina, depende totalmente da salvação divina. Pelágio fala que não, é o livre-arbítrio. É o livre-arbítrio. Você tem que, correr atrás aqui primeiro, muito, né, para depois pensar em salvação divina. E Agostinho pensa ao contrário. Primeiro você tem que ter a salvação divina, a conversão, para depois, no seu livre-arbítrio, você ajudar, entregar a sua vida, né, para a caridade e tal. Então, eles discutem por isso. Mas o Pelágio é, vamos dizer, discutível. A gente fazer uma leitura mais atenta dele. Tá? Eu, como adoradora das ciências, né, lendo Santo Agostinho, descobri que ele é um precursor da neurociência. Quando eu li, eu falei, cara, não é possível. Olha, memória, ele tem aqui um capítulo para falar da memória. E ele fala assim, a memória é o estômago da alma. Retém o esquecimento. É parte do meu espírito, onde estão os sentimentos da alma. Sabe aquela coisa das evidências científicas dizendo que morreu, acabou? Não, morreu, não acabou. A memória fica. Ele fala da memória, uma coisa tão legal. A memória, ele fala assim, não vou achar. Ele fala assim, gente, bem espírita isso, cara, muito espírita. Ele fala assim, a memória estava em... Eu tinha memória das coisas, mas ela não estava em mim. Tipo assim, não estava no meu cérebro, mas estava nas minhas memórias, nas reminiscências de Platão, nas reminiscências, nos pensamentos desse mundo inteligível, que você pode alcançar tudo. Então, um professor, um orador, um palestrante, ele é apenas um instrumento para fazer você acessar o conhecimento. Eu não te ensino nada, na verdade. Eu cutuco você para você despertar, estudar e alcançar o conhecimento que existe e que você sabe. Está na sua memória espiritual. É isso que ele quer dizer. Muito lindo. Música, cara. Ele escreveu um tratado sobre música. Então, a gente tem na neurociência a musicoterapia, o pessoal de Alzheimer, né, sendo tratado aí com música. Ele diz que a música é necessária para a conservação, né, para a nossa saúde, e para a recuperação. Cura. A música cura. E tem vários estudos científicos comprovando que a música cura, regenera alguns neurônios, né, e você passa a viver com mais saúde. Então, ele escreve um tratado de música. E ele diz, a harmonia sensível pode levar à harmonia espiritual. Não é lindo? E ele vai falar do sono restaurador, né, que ele vai aprender com o Bispo Ambrósio. A neurociência também diz da importância de a gente ter o sono restaurador, o bom sono, né, que é à noite, com a luz apagada. Meu pai agora, vim da casa dele, né, vi que o homeopata passou melatonina para ele, né, dentro da homeopatia. Cara, melatonina a gente produz.
Nós todos, nós não precisamos de remédio. É só ter esse sono restaurador. Porque de 2 às 4 da manhã, com a luz escura, totalmente teu quarto escuro, você produz melatonina, que é o hormônio necessário para todo o ciclo durante o dia, para você aumentar a sua imunidade. Sabe aquela coisa que a mãe e o pai falam, ó, leva um casaco à noite, porque à noite você está com menos imunidade. O seu sistema imunológico já está mais fraquinho, porque durante o dia você gastou as energias, né, esse equilíbrio, né, homeostático, todinho você foi gastando. À noite você já está com menos imunidade, então você tem que dormir para produzir a melatonina, para acordar de manhã bem. Santo Agostinho já falava isso, gente. Cara. E aí, ele é um precursor do espiritismo, porque ele fala assim, ele fala isso, olha, Deus, a uns espíritos, ele dá a palavra da sabedoria. A outro ainda, ele dá o dom da cura. E a outro, a profecia. A outro, o discernimento do espírito. Ele já era espírita, gente. Precursor do espiritismo ainda, porque ele fala do autoconhecimento e ele reconhece esse mal que habita nele, né? Então, toda a filosofia espírita, como eu falei, fechando agora já a palestra, né? A gente se baseia lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo em Sócrates, tá? Que fala do conhece-te a ti mesmo. Aí a gente vem mais à frente com Divaldo Franco e Joana de Ângeles, falando desse processo de integração das sombras e das luzes para cada ser humano, para você se autodescobrir, para você se autoconhecer. Aí você vem com André Luiz, né, dizendo, ninguém foge de si mesmo. O autoconhecimento deve começar aqui na Terra. Está lá o livro de Joana, Autodescobrimento. E Santo Agostinho, lá na famosa pergunta 919A, que fala sobre o conhece-te a ti mesmo, ele fala, faça o que eu mesmo fazia na minha vida na Terra. Ao fim da jornada, eu interrogava a minha consciência, revistando tudo que havia feito e me perguntava se não havia faltado com algum dever, se ninguém teve motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que havia em mim para ser reformado. Né? Vocês viram que Santo Agostinho é muito mais do que só essa pergunta, tá? Que a gente possa se aprofundar um pouco mais. Santo Agostinho foi um dos espíritos que ditou a doutrina espírita. Tá? No livro dos Espíritos, a parte inicial, os prolegômenos, 3 minutos. Os prolegômenos, né, tem assim, ó, entre os espíritos que concorreram para a execução desta obra, muitos se contam que viveram em épocas diversas na Terra, onde pregaram e praticaram a virtude e a sabedoria. Outros, pelos seus nomes, não pertencem a nenhuma personagem assim famosa, tá? Cuja lembrança aguarde, mas cuja elevação é atestada pela pureza de seus ensinamentos e pela união em que se acham com os que usam de nomes venerados. E aí, olha os espíritos que aparecem ali nos prolegômenos no início. São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, e vários espíritos colaboraram. Nós temos na codificação 14 mensagens de Santo Agostinho, fora a importância do que Kardec fala sobre ele lá na Gênese. No livro dos Espíritos, a gente tem 4 mensagens, no livro dos Médios, 2, no Evangelho segundo o Espiritismo, 7, foi a maior contribuição dele, e no Céu e Inferno, 1. Aqui só para título de ilustração do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Capítulo 12, amai os vossos inimigos. Capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe. Capítulo 27, pedi e obtereis. Essa é a participação dele no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo. Vou correr, não vou ler isso, mas aqui no Evangelho segundo o Espiritismo fala, o Espírito Erasto fala
né, da importância dele aqui no final, muito bonito. Quando ele disse, né, sobre Santa Mônica, estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Isso aí, né, que o Espírito Erasto traz para a gente com relação a Santo Agostinho. Termino com essa imagem aqui, que talvez vocês já tenham visto, de Santo Agostinho. Observem bem essa imagem. Ali em cima, o mundo inteligível, o mundo divino, o plano espiritual, onde está escrito Veritas, que é a verdade. A verdade está lá. A verdade vem para a gente, para o nosso pensamento, mas o nosso coração está em chamas. É para colocar isso, de alguma forma, em prática. Mas veja a iluminação divina que vem desse mundo e nos atravessa, nos impulsionando para que a gente melhore a cada dia, para que a gente sinta a presença, né, iluminativa de Deus, desse mundo inteligível, todos os dias na nossa vida. Eu acabei. 18h50. Obrigada, gente, pela paciência. Agradeço a você, Adriana. Ainda estou impactada com a palestra. Te agradeço em nome de todos. Peço aos médios que se coloquem na posição e pode começar o passe. Onde for justiça e de amor te consolar os laços meus, nas voltas que a vida dá não vão se perder, só vão esperar sobre o véu do esquecimento, pousa sobre nós, só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou a te ensinar tu vais me embalar. Então esqueci, num novo olhar, na nova vida é a reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã é filha, é a bênção na reencarnação. Vou te falar justiça e de amor te consolar os laços meus, nas voltas que a vida dá não vão se perder, só vão esperar sobre o véu do esquecimento, vai pousa sobre nós, só me faz lembrar o vento que muda tudo de lugar. Hoje sou eu a te ensinar
Estrago ficam esquecidas num novo olhar, na nova vida é a bênção da reencarnação. Somos todos da mesma família, hoje sou pai, amanhã é filha, é a bênção da reencarnação. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade maravilhosa que todos nós tivemos de escutar nossa palestrante, de podermos nos questionar, de podermos refletir,
de podermos pensar na necessidade de toda a coragem para as mudanças, para o nosso conhecimento e principalmente para o seguir, principalmente para enxergar a vós, principalmente, Senhor, porque sabemos que sempre estás ao nosso lado. Vos pedimos que nos mantenha corajosos perante as dificuldades, perante as provas, porque temos que passar. Obrigado, Senhor. Peço agora que os médicos